Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um lançamento da Aminoagro. Bom, meu nome é Rafael Butke, eu sou o diretor de marketing estratégico da ICL e estou aqui para falar da Aminoagro, empresa que faz parte do grupo ICL. Bom, um dos principais valores da Aminoagro é a inovação. E quando a gente fala em lançamento de produto, a gente vem falar aqui realmente da concretização, da materialização desse valor de inovação da Aminoagro. Bom, a gente tem então hoje o lançamento do Defesa Extra, tá? Produto que vai entregar muitos benefícios e também vai mostrar ao mercado o quanto de inovação a ICL tem a oferecer ao agricultor e também à sociedade. Com o esforço de todo o nosso time de P&D, dos nossos centros de inovação, nós chegamos a resultados importantíssimos que vão agregar muito em produtividade para o seu cliente. Bom, é claro, gostaria também de trazer algumas mensagens. Esse ano nós temos bastante novidade vindo por aí, tá? Principalmente partindo dos biológicos. Tá? A gente teve a aquisição de uma companhia para o nosso grupo e já gostaria de deixar aqui que nós vamos ter sim o lançamento para a Aminoagro dos inoculantes. Tá? Isso já está sendo trabalhado para que a gente faça a apresentação logo após. E também gostaria de trazer uma mensagem muito importante. A Aminoagro terá o primeiro defensivo biológico de todo o grupo ICL. Tá? Isso é de fato para mostrar o quão especial vocês são, essa marca é para esse grupo. Bom, gostaria de convidar então os nossos apresentadores, Irandu, Tiago e David, que irão falar um pouco mais sobre essa tecnologia e como você vai gerar valor para os seus clientes. Um grande abraço! Olá pessoal, sou Irandu César, químico, gerente de inovação e formulação da empresa Aminoagro. Hoje vou contar um pouco para você sobre a nossa área de inovação, a nossa área de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Hoje nós temos um foco para soluções geradas totalmente para o nosso cliente. Hoje possuímos 3 centros de inovação dentro do Brasil, um no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Cruz Alta, e 2 no estado de São Paulo, uma em Iracemápolis e uma situada em Conchal. Com essas 3 unidades bem distribuídas no Brasil, a gente consegue ter resultados mais eficientes por causa de variações de solo, de clima, assim tendo muito mais entendimento dos nossos produtos, das tecnologias, levando ao produtor o máximo de confiabilidade em nossos produtos. Nossa equipe de pesquisadores é composta por agrônomos, químicos e biólogos, onde que a gente consegue pesquisar novas moléculas em várias áreas e levando mais inovação ao campo com esse grande diferencial. Nossa área de pesquisa é sempre voltada para alguns pilares, como condicionador de solo, biofertilizantes, adjuvantes, fertilizantes especiais, com isso levando ao máximo, junto ao cliente, produtos inovadores com tecnologias diferenciadas no Brasil e muito mais tecnificada, com melhor eficiência e resultados finais. Em resumo, a nossa área de P&D está totalmente comprometida em impulsionar a agricultura através da inovação e ciência, trazendo soluções sustentáveis e eficazes para o setor. Com isso, vocês podem sempre contar com as tecnologias da Aminoagro, tendo certeza que é um produto tecnológico com inovação e sempre à frente do mercado, trazendo o que há de mais novo para a agricultura e para os clientes da empresa. Olá, meu nome é Tiago, sou gerente de desenvolvimento de mercado da Aminoagro. Sou engenheiro agrônomo, formado pela UEMP, Luiz Meneghel, também sou mestre e doutor em fitopatologia pela Universidade Estadual de Londrina. E hoje eu vim trazer um tema muito bacana para vocês aqui hoje, fazer um bate-papo sobre fisiologia de plantas. Especificamente dentro da fisiologia de plantas, nós temos um tema que nos traz aí como que as plantas se defendem. Já pararam para pensar nisso? Será que as plantas realmente se defendem? Tá? Então a gente vai trazer esse bate-papo para vocês e falar um pouquinho como que isso acontece dentro da fisiologia vegetal. Mais especificamente, vamos tratar de como fazer um manejo do metabolismo secundário das plantas. É isso aí, o metabolismo secundário das plantas, dentro da fisiologia, trata das ferramentas que as plantas têm para ter mais adaptabilidade ao meio ambiente, tá? Sejam ele estresse aí por
condições climáticas ou estresse por patógenos. Tá? A gente se lembra que as plantas elas não se movem, né? Então elas têm que lidar com esses desafios no dia a dia, lançando mão de algumas habilidades, algumas ferramentas. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui hoje. Bom, dentre os estresses das plantas, né, nós temos aí os estresses bióticos, né, que são os causados por doenças de plantas, e temos também os estresses abióticos, tá, que são inúmeros fatores. E hoje eu queria tratar com vocês um pouquinho sobre os estresses bióticos. Tá? E quem são, então, primeiramente, os agentes causais, aí, os causadores desses estresses bióticos? Principalmente fungos, bactérias, vírus, nematóides e até, em alguns casos, alguns protozoários. Mas, independente de qual é o agente causal, a gente entende que esses patógenos eles acabam interferindo em algum processo fisiológico dentro da planta, causando algum dano, por isso eles são chamados de patógenos. E entender como que esse processo fisiológico é interferido, seja uma fotossíntese, seja um acúmulo de reserva, seja aí a absorção de nutrientes ou a translocação desses nutrientes, nos traz uma forma de entender como que esses patógenos atuam. Tá? E também entender melhor os mecanismos de defesa, ou melhor, os mecanismos de controle desses fitopatógenos. E para que a doença ocorra, né, não é simplesmente ter o patógeno ali na região, tá? Ou no local. A gente precisa que esse patógeno seja virulento, né, tenha habilidade de causar doença. Nós precisamos ter um clima favorável, tá? E não só um clima, mas um sistema de produção que favoreça a ocorrência dessas doenças, e principalmente um hospedeiro suscetível, tá? Um ser suscetível. Então a interação entre esses fatores faz a ocorrência ocasionar as doenças em plantas. E aí eu gostaria de chamar um detalhe. A gente muitas vezes trata das doenças de plantas como uma pequena lesão na folha. Tá? É diferente a gente tratar uma lesão na folha pontualmente do que a progressão da doença dentro da lavoura. Tá? Qual que é a diferença? A quantidade de doença dentro de uma lavoura pode atingir níveis de dano econômico. E aí sim, nessa situação, a gente pode ter um problema. E muitas vezes a gente avalia apenas a presença ou ausência, independente da quantidade. Tá? Isso é um fator importante para que a gente possa observar no campo e entender como que as ferramentas podem auxiliar no manejo dessas doenças a nível de campo. Seguindo então, eu gostaria de chamar a atenção. O que é uma planta suscetível? O que é uma planta resistente? Qual que é a diferença entre elas? Tá? Simplesmente a gente poderia dizer, bom, uma planta suscetível é aquela que tem a doença, e uma planta resistente é aquela em que não ocorre a doença, né? De uma forma bem simples é isso. Mas eu chamo a atenção para esse conceito. Então, uma planta resistente é aquela que tem a capacidade de atrasar ou evitar a entrada e a subsequente atividade desse patógeno em seus tecidos. Então, essa definição aqui nos traz a ideia de que as plantas podem se defender, e realmente elas podem se defender. Tá? Senão a gente não teria esse tipo dessa situação aqui. Uma planta de soja, no caso, né? Nesse caso uma planta com uma resistência genética, tá? Uma tecnologia aí já conhecida, e uma planta suscetível. Tá? Qual que é a diferença fisiológica dessas duas? Uma apresenta a reação de hipersensibilidade, a outra não. Tá? Isso está dentro do programa genético dessa planta, e a diferença basicamente é que a planta que apresenta essa resistência, ela consegue identificar esse patógeno com mais rapidez. Tá? Então o segredo está em o processo de identificação, tá? Ou sensibilização dessa planta no processo de infecção. Tá? E isso está relacionado a algumas proteínas ou algumas substâncias sinalizadoras, tá? Que a gente não vai entrar no momento agora nesse assunto, mas o que eu quero deixar claro é que a gente pode modular a planta ou desafiar a planta antes que esse patógeno ocorra, ou que ele chegue, tá? Para causar infecção. Dessa forma, a planta está desafiada e preparada para combater esses patógenos que podem vir em qualquer momento. Bem, mudando um pouquinho o foco, né? Qual é o tamanho do desafio hoje? Qual que é o tamanho do problema em termos de manejo de doenças de plantas? Hoje a gente trabalha numa agricultura de alta eficiência, onde nós temos aí cultivares muito produtivas em sistemas de sucessão monocultivo, muitas vezes. Temos uma pressão de seleção sobre os fungicidas, né, que é uma ferramenta muito importante, porém, devido ao uso exclusivo, muitas vezes causa aí uma baixa eficiência dessa ferramenta. Uso de fungicida sítio-específico em misturas, né, então isso vem para combater o problema anterior, que eu acabei de citar. A limitação, muitas vezes, operacional, toxicológica de alguns produtos químicos.
A complexidade no manejo de algumas doenças, tá? Muita gente vê que o controle químico ele é ineficiente, não por resistência, mas por uma característica da doença. E a ausência do controle químico para alguns patógenos, tipo bactérias e alguns vírus, tá? Então a gente pode, nesse sentido, trabalhar a fisiologia da planta e esses mecanismos de defesa da planta para que elas se tornem menos suscetíveis, tá? Não diria resistentes, mas mais tolerantes ao ataque desses patógenos. Aqui só para ilustrar a ocorrência aí da perda de sensibilidade dos fungos aos fungicidas, né? Isso ocorre para Phacopsora pachyriasis, que é uma doença da soja, ocorre para Corinés, para cassícula, que é uma outra doença. Então a gente está falando aí de fungicidas em torno de 60% de controle, quase 50%, é quase uma sorte, né? Joga uma moedinha e 50% vai controlar ou não. Tá? Então, ou seja, isso só evidencia que as ferramentas elas estão limitadas, tá? E que a gente precisa, mais do que nunca, integrar outras ferramentas de manejo. E aí que surgem as oportunidades. Então, o que a gente tem hoje no mercado? Uma busca por ferramentas alternativas de manejo, tá? Uma demanda por biosoluções cada vez maiores, tá? Compatibilidade com biofungicidas, que é uma outra tecnologia que está vindo muito forte para manejo de doenças de plantas. Potencialização no manejo das doenças, ou seja, potencializar o que já é feito dentro dos sistemas de produção. Uma maior eficiência no controle de doenças de difícil controle, né? Doenças mais problemáticas. E uma ferramenta para manejo integrado de doença. Como eu disse lá anteriormente, o manejo integrado de doença é a integração de várias ferramentas para que a gente culmine em uma menor pressão de doença no campo, abaixo do limiar de dano econômico, para que a gente possa ter rentabilidade e produtividade. É diferente de olhar apenas para uma folha, apenas para uma lesão em uma planta dentro de um hectare, né? Às vezes isso não é significativo, mas a progressão da doença dentro da área, isso sim. E nesse sentido entra aí os mecanismos de defesa das plantas. Tá? Então esses mecanismos eles compreendem o reconhecimento da planta, então a gente tem que, ou o patógeno pode chegar e causar esse desafio, né, da planta, essa ilicitação, ou a gente pode aplicar algumas substâncias que a planta reconhece e ativa esse sistema de defesa. E aí, muitas vezes, a gente pensa muito nas barreiras bioquímicas, né, que são as fitoalexinas, as proteínas relacionadas a patogênios, e esquece que a planta também pode responder com barreiras estruturais e morfológicas. Acúmulo de lignina, espessamento de cutícula, tá, e vários outros mecanismos morfológicos a nível celular que impedem ou diminuem a progressão das doenças. Isso nós chamamos de resposta de defesa. A ciência tem evoluído muito, né, e tem entendido que a planta reage muito rapidamente, a gente tem entendido quais são os mecanismos que estão envolvidos nisso, mas a gente entende também que isso depende de uma planta saudável, uma planta bem nutrida, que esteja fisiologicamente ativa, que tenha todos os componentes necessários para que esses compostos de defesa e essas respostas sejam rápidas e sejam eficientes. E essa imagem vem para ilustrar essa situação. Novamente, né, como eu disse, os próprios patógenos, eles produzem um arsenal enzimático para poder infectar as plantas e as plantas reconhecem esse arsenal e muitas vezes a diferença entre uma planta suscetível e uma resistente está na velocidade com que essa planta reconhece esse ataque. Tá? Aí que vem a estratégia de a gente modular todo esse sistema de defesa da planta para que quando o patógeno real chegue, a planta já esteja protegida ou preparada para combater esse patógeno. Tá? Então, para quem às vezes não acredita muito nisso, né, a gente tem aqui alguns dados científicos que mostram respostas bioquímicas das plantas. Então, há um determinado estímulo. Tá? Então, a gente pode, sim, com algumas substâncias, estimular a planta e essa resposta é rápida, essa sensibilização é rápida, porém a produção das defesas pode ser um pouco mais demorada. E somente para contextualizar, então, os indutores de defesa são reconhecidos, tá, pelo FRAC, que é o Comitê contra a Resistência de Fungos a Fungicidas. Tá? Existe aí algumas substâncias em que, reconhecidamente pela ciência, como indutores de resistência. Tá? Ou seja, esses produtos são aqueles que estão diretamente relacionados ao manejo desse metabolismo secundário, a capacidade da planta em se adaptar com os estresses bióticos e abióticos a nível de campo. Tá bem? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Agora, vocês acham que é possível fazer essa modulação, esse manejo do metabolismo secundário para as plantas? Tá? Existem ferramentas já avançadas aí que mostram que isso realmente funciona? Tá? Eu acho que esse é o próximo tópico aí da nossa conversa, tá bem? Então a gente vai evoluir nos próximos capítulos aí falando um pouco das ferramentas que podem ser utilizadas nesse sentido.
Olá, bom, e depois dessa aula do Dr. Tiago, é a minha vez. Sou David Bueno, sou gerente de produtos da Aminoagro e, diante de alguns questionamentos feitos pelo Dr. Tiago, a gente tem a resposta. A Aminoagro, ao longo da sua pesquisa e inovação, vem desenvolvendo algumas soluções extremamente fisiológicas e eficientes. Diante de tudo que o Tiago expôs, que o Dr. Tiago expôs, a gente consegue sim modular essa planta, a resposta fisiológica dessa planta, para que ela consiga se desempenhar muito bem diante de todos os intempéries, todos os estresses, todas as adversidades bióticas e abióticas que a gente tem. Eu apresento o Defesa Extra, uma solução da Aminoagro que vem de encontro para essa necessidade tão pujante na nossa agricultura. O Defesa Extra, ele vem com uma solução desenvolvida com ciência aplicada, com pesquisa, com desenvolvimento tecnológico, que é característica da Aminoagro e não poderia ser diferente com o Defesa Extra. A gente desenvolveu esse produto com base em uma carência, uma necessidade muito evidente que a gente tem na agricultura, que é fazer com que as plantas consigam ter uma eficiência maior diante de tantas adversidades que a gente tem no dia a dia, na condução, no manejo da nossa lavoura. Então a gente tem vários estresses durante o ciclo produtivo, bióticos ou abióticos. O Tiago trabalhou muito bem sobre isso anteriormente, e agora a gente vem apresentar como que a gente consegue ajudar o nosso agricultor, o nosso produtor, para que ele consiga vencer, fazer com que a planta consiga manifestar uma melhor resposta diante de tantas adversidades. O Defesa Extra, ele basicamente é um conjunto de estímulos para a promoção do sistema de defesa natural das plantas. Diante de tudo que o Dr. Tiago falou, a gente entende que a planta ela tem mecanismos que ela consiga se defender. E a gente estudando isso, entendendo como que acontece essa manifestação dessas defesas, a gente desenvolveu essa solução, que através de uma ativação genética da planta, a gente identifica onde é exatamente produzido os compostos de defesa, quais são os compostos de defesa, e a gente faz, por meio dessa aplicação do Defesa Extra, fazer com que a planta ative esses mecanismos bioquímicos, que são naturais dela, para que ela consiga se defender e diminuir o dano causado por todas as injúrias, todas as adversidades que ela está submetida. E o principal efeito do Defesa Extra que a gente identificou, que a gente desenvolveu, a principal norte tecnológico do Defesa Extra é o efeito Prime, que basicamente é um potencializador genético de plantas. Ele faz com que a planta consiga de fato manifestar aquela defesa, aquela barreira fisiológica ou bioquímica diante de todas as adversidades ou do dano causado principalmente por organismos bióticos. É uma estratégia que a planta ela já tem, é uma estratégia adaptativa que ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, na evolução, nas pesquisas, na seleção genética que a gente tem feito, então ela já tem essa estratégia dela de defesa. Ele funciona como se fosse uma memória da planta. Então, uma vez que ele é ativado, ele pode ser ativado por algumas vias, uma delas é pelo próprio dano do micro-organismo ou do organismo fitopatogênico. Ele faz com que a planta ela desencadeie essas respostas de defesa e crie uma memória nela. Esse é o efeito Prime. Ela consegue, depois de um tempo, manifestar aquelas mesmas defesas que tiveram sucesso para combater o dano da doença em outras ocasiões, uma vez que existe essa memória genética nela. Ele pode ser desencadeado por micro-organismos benéficos, fitopatogênicos, insetos ou substâncias químicas específicas, que é o caso da solução que a gente traz com Defesa Extra. Ele garante uma maior resistência e adaptação das plantas e prepara elas para ataques futuros. Uma vez que ela tem aquela memória genética, ela consegue manifestar, mesmo antes do ataque da doença ou do ataque do dano causado pelo organismo na planta, ela consegue manifestar e se defender. O efeito Prime, para a gente evidenciar esse efeito Prime, a gente precisa, de fato, identificar onde está sendo feito, se é modulado, se eu tenho uma resposta anterior, se eu provoco essa memória nela. E a gente, para evidenciar isso, a gente tem, de fato, fazer um mapeamento genético. Não é muito simples, mas eu vou com a missão aqui de simplificar o efeito e o principal mecanismo de ação do Defesa Extra. A gente pode identificar isso aí com a metodologia que é feita, que a gente fez em 3 momentos, assim, 3 estresses necessariamente. A gente
foi simulado um dano, foi na verdade inoculado um fungo, né, para fazer um dano provocado por um fungo. O segundo modo da gente identificar ou fazer com que a planta manifeste esses mecanismos de defesa é através do dano provocado por um ferimento mecânico, simulando uma picada de inseto. E o último, um dano provocado por estresses hídricos. E aí, eu quero chamar a atenção para entender principalmente que toda vez que a planta passa por qualquer tipo de estresse, ela se defende, ela vai ter uma resposta frente a qualquer tipo de estresse. E é muito importante que a gente entenda que tem mecanismos e momentos bioquímicos que são manifestados nas plantas conforme eu tenho o estresse causado. Não são os mesmos mecanismos, mas através do que a gente entende da nossa pesquisa, a gente conseguiu identificar como fazer com que a planta manifeste frente a qualquer tipo de estresse. Voltando aqui, a gente, para seguir com os testes para validação de como que ela manifesta essa defesa, né, esses organismos, a gente tentou provocar algumas evidências, a gente provocou, aliás, algumas evidências para a gente atestar esse efeito. Então, a primeira evidência a gente ver se teve esse efeito, é uma ativação dos genes. A gente identificar o gene específico, então a gente já sabe o gene, então a gente teria que identificar que ele teve manifestação. Vou explicar, vai ficar um pouco mais claro adiante. A segunda evidência é entender o progresso, a lesão, né, o tamanho da lesão, se a ativação genética dessa planta promoveu a resistência dela, a manifestação bioquímica dela, para que ela reduzisse o tamanho da lesão. A outra evidência, por conta dos danos do ferimento mecânico, também é entender se os genes que deveriam ser ativados para resistência, o sistema de resistência, também tenham sido ativados mediante o dano provocado por ferimento mecânico. E por último, também uma simulação de estresse. Uma delas é a ativação do gene, a segunda é a gente entender qual é a concentração de prolina, que é um aminoácido que ele aumenta conforme eu tenho um dano mais pronunciado de estresse hídricos. E também, por último, uma resposta morfológica. Eu tenho que ver que essa planta, ou ela tem que demonstrar para mim, que ela teve uma resposta, por exemplo, de segurar mais flores, né? Uma evidência que toda vez que a planta tem um estresse muito severo, ela escolhe, né? Ela modula para onde está indo a energia dela e normalmente são as flores, são as primeiras aí a sofrerem, a serem abortadas. Como é que a gente segue com isso? A gente montou um protocolo, cada protocolo ali está bem detalhado, e a gente inoculou, no primeira evidência, fez a aplicação do Defesa Extra, 3 dias depois fez a inoculação do fungo, 24 horas depois a gente coletou ali um pedacinho das plantas para a gente fazer a identificação genética. Parece um pouco complexo, mas não muda muito daquele teste de PCR, né, que eu comparo uma fita de DNA, eu tenho lá um mapa, já tenho a fita de DNA pronta, e aí eu tiro aquela amostra daquele tecido, faço todo o processo aqui, está bem escrito aqui, de limpar, vamos dizer assim, limpar tudo que tem ali que não é a fita de DNA, do RNA, e aí eu faço essa comparação. E aí, conforme eu tenho similaridade, a gente identifica o gene específico. Basicamente, a gente está medindo o quanto que o produto ativa a planta a nível molecular, a nível de DNA. Essa é uma profundidade que a gente normalmente não consegue encontrar no tipo de produto, no tipo de mercado que a gente trabalha. E aqui uma resposta para a gente resumir onde a gente chegou na primeira evidência, que é a evidência genética. A gente consegue evidenciar aqui algumas proteínas que estão ligadas ao sistema de resistência adquirido e ao sistema de resistência induzido, que são as duas formas de defesa da planta. Basicamente, a gente identifica quais os genes que estão aumentando aqueles hormônios ligados a essas rotas aqui. Aqui nesse gráfico, a gente identifica que toda vez que tem a aplicação do Defesa Extra, ele aumenta muito esses hormônios de resistência. E quando tem a doença, assim que a gente inocula a doença, ele manifesta essa defesa com uma resposta muito grande, muito satisfatória. Como é que eu consigo ver essa resposta? E aqui eu tenho um resumo do tamanho da lesão. Esses gráficos que vocês estão vendo, à esquerda, é o gráfico do tamanho da lesão.
O primeiro é o controle, onde não tem tratamento nenhum, e os próximos são o defesa extra e mais alguns protótipos que a gente tem desenvolvido para a formulação final do produto. Como vocês podem ver, o tamanho da lesão é muito grande. A gente tem uma imagem ali também que está na sequência, que demonstra isso aí com muita facilidade. O segundo teste, a segunda evidência que a gente trouxe é o dano provocado por picada de inseto, que é simulado uma picada, né? É grampeado, feito um grampeador mesmo, a grampeada folha, e a gente coleta o material para ver se teve a manifestação de defesa, que é uma simulação. E o mesmo acontece, né? Como vocês podem ver, a resposta gráfica que eu tenho, ou seja, quanto mais eu tenho manifestação dessas proteínas, desses genes, mais eu tenho a resposta à ativação genética feita pelo defesa extra. Também dos mecanismos de resistência induzida e resistência adquirida. Por último, é o dano provocado por estresse hídrico. A gente nota também, aqui eu já tenho uma evidência mais visual, mais fisiológica, mais morfológica, perdão, e aqui eu vejo essa evidência visual. Então, o número de flores, toda vez que a gente entra com defesa extra, ele permanece, ele mantém o número de flores das plantas. Como eu disse no começo, a planta ela escolhe para onde ela vai jogar energia. Então, toda vez que ela tem um dano, um estresse, ela escolhe se ela vai permanecer com aquele quantidade de flores ou não, enfim. E aqui a gente mostra que toda vez que a gente coloca o defesa extra, ele modula essa resposta, ele faz com que a planta consiga se regular para que ela não sofra tanto. Ter mais flores, necessariamente, significa ter mais frutos, ter mais produtividade. Por último, uma evidência bioquímica, que é a concentração de prolina. A prolina ela funciona como um osmoprotetor. Se eu tenho um acúmulo, se eu tenho muita prolina ali na célula, na planta, ela está dizendo para mim que ela está estressada. E aí, como vocês podem ver, quando a gente entra com defesa extra, a quantidade de prolina fica muito baixa, né? Praticamente ela não mantém, porque ela regulou, ela sabe, ela já foi manifestada nela a resposta necessária frente a esses estresses ou adversidades abióticas. Um resumo para a gente entender como ele funciona, a gente tem que entender que organismos biotróficos e organismos necotróficos, fungos, né, que atacam, doenças que atacam essas plantas, ele tem uma ativação específica dentro da planta, né, e isso que a gente identificou. O ácido salicílico ou o sistema de resistência adquirido, ele é mais ligado a biotróficos, o necotrófico é mais por ácido salicílico, e foi o que a gente manifestou no anterior. E a resposta adaptativa da planta, ela seja manifestação morfológica, tricomas, como o Dr. Thiago falou, ou outras formas de defesa, ela também manifesta conforme eu tenho a necessidade do ambiente que provoca com que ela consiga manifestar essas defesas. A planta ela tem que ter uma comunicação hormonal, então ela tem que, entre aspas, avisar aí, entre os hormônios para que o equilíbrio fique justo, senão eu tenho uma resposta não desejada para a gente, né? A planta ela sempre é soberana em onde ela vai jogar energia, mas o que a gente quer é que ela consiga manifestar aquela defesa e não perca produtividade. E aí é essa comunicação hormonal que tem que ter dentro dela. Lembrando que ácido salicílico e ácido jasmônico, ou seja, os hormônios aí de indução de resistência, né, de sistema de resistência, eles são antagônicos. Quando um é ativado, o outro não é. Isso faz com que as estratégias, né, de ataque que acontece, ou de dano causado por doenças, fiquem cada vez mais difíceis para a planta, porque ela tem essas formas de ativação. Com defesa extra, fica evidente que a gente consegue fazer com que a planta ative os dois mecanismos conforme eu tenho a injúria, né, o dano provocado por esses organismos. E por último, o etileno, normalmente ele é associado a uma ação mais maturadora, mas ele tem um efeito modulador entre esses dois hormônios. E a gente nota ali nas evidências genéticas que ele ficou, entre aspas, controlado conforme eu tinha o dano provocado pelos intempéries. Você deve estar se perguntando o que tem nesse produto, o que faz com que ele manifeste isso daí? Como que é possível fazer com que uma aplicação de um ativo, de um bioativo químico ou bioquímico, faça com que a planta consiga manifestar toda essa resposta que, de certa forma, é bem complexa, mas como a gente vê, quando a gente vê as evidências, né, o resultado visual, a gente consegue atestar que aquilo está acontecendo. Então está aqui, para ficar mais evidente ainda, como que seriam os compostos ativos ou aquele princípio ativo específico do defesa extra? Ele tem compostos que fazem essa ativação do efeito priming, como já foi bem explicado. Ele tem ativadores ou bioativadores enzimáticos,
tem elicitores do sistema de defesa, os dois sistemas, adquirido e induzido, e ele também tem compostos anti-estresse, tudo evidenciado aí nas respostas que a gente teve diante de todas as adversidades que a gente provocou para que manifestasse aquela resposta genética. O posicionamento do produto, como é que eu uso esse produto? A gente tem alguns posicionamentos para algumas culturas, as principais a gente traz aqui, soja, feijão, milho, laranja e café, porém ele é um produto para multiculturas, afinal a fisiologia de plantas ela não muda muito de uma cultura para outra, a gente tem a certa adaptação, mas a nível bioquímico e genético é praticamente a mesma coisa. Então a gente trouxe as principais aqui com o posicionamento. E resultado, será que eu consigo mostrar essa resposta mesmo? Será que a nível de produtividade, será que ele me dá essa produtividade? Fazer com que a planta manifeste um nível de sanidade interessante, ele é conseguido não somente com defesa extra, a gente sabe disso, que existem vários manejos, várias formas de ação que fazem com que a planta tenha um visual, uma sanidade, uma permanência de folhas, né, por mais tempo. Só que será que me entrega em produtividade? Às vezes a planta ela fica meio confusa. Por conta da ativação que acontece desse metabolismo secundário, como dito pelo Dr. Tiago, a planta ela realoca essa energia. E se eu fizer com que a planta fique muito tempo nessa rota de defesa, ela rouba a energia da produtividade, assim resumindo. E aqui a gente vai trazer algumas evidências de resposta em produtividade também. Para desenvolver o produto, a gente conta com vários parceiros, um deles é a Fundação MS, que fez alguns trabalhos para a gente. Nisso a gente trouxe esse produto para uma condição de campo específica. Na ocasião do teste, a pressão por dano provocado por doença não foi tão grande, mas ele manifesta mesmo assim uma resposta produtiva muito interessante. Como vocês podem notar ali, nos dois últimos gráficos ali, onde foi aplicado defesa extra. Ele mostra 80,67 de desfolha, porém com 73,61 sacas a mais de produtividade, mostrando ali frente a todos os trabalhos, todos os testes que foram realizados, que ele tem uma resposta produtiva, mesmo quando eu não tenho a pressão da doença em específica, ele não faz com que a planta fique confusa, ou seja, ele permanece, ele defende também, com perdão do trocadilho, a produtividade. Um outro trabalho com o Instituto Fitos, ele vem na mesma linha, e aqui a gente fez alguns testes variando o manejo de fungicida que está sendo feito, lembrando que essas siglas aqui, FSE significa fungicida multissítio, sítio específico, perdão, e FMS é fungicida multissítio. Então, conforme o manejo que é utilizado pelo produtor, a gente acrescenta o defesa extra e ele responde muito bem, tanto em produtividade e a ação danosa da doença, que a gente chama de severidade. Aqui nessa do Instituto Fitos, a anterior foi feita vendo o dano causado por ferrugem. Aqui um outro resultado da MS Integração, também indo na mesma linha, né? Toda vez que a gente coloca o defesa extra, aqui também foi testado dois tipos de manejo com ele e acrescentando também o defesa extra nesse manejo. Então uma nova forma de manejo é acrescentar o defesa extra e eu tenho uma tendência, um resultado, perdão, de produtivo muito grande e também fazer com que a planta consiga resistir mais a esses danos causados pelos fungos, pelas doenças. Aqui a gente também traz um resultado de milho, aqui feito resultados internos pelo PID da Aminoagro. E a gente traz aqui também vários tipos de manejos. Aqui a gente traz também comparando com um produto concorrente do mercado, com um produto que a gente já vem trazendo, já vem trabalhando ele na Aminoagro, que chama Defesa, e também com a inserção do Defesa Extra ali no tratamento do milho. Como vocês podem ver, eu tenho um ganho produtivo muito grande. Um trabalho em trigo. Por isso que a gente tem uma segurança total em dizer que ele é multiculturas. Então, toda vez que eu também acrescento o defesa extra nesse manejo, eu tenho uma resposta produtiva muito interessante. E no caso do milho, um pH também extremamente interessante. A gente sabe que o trigo ele tem essa questão de qualidade, né, do pH, que é um indicador de qualidade. E toda vez que a gente protege, né, faz com que a planta faça a gestão correta da energia dela, né, consiga emitir os compostos de defesa e consiga também, ao mesmo tempo, manter a sua linha de produtividade, a resposta é evidente. Então eu tenho uma resposta produtiva e no caso do trigo também uma resposta de qualidade. Mais um trabalho aqui feito em trigo também,
Todos esses trabalhos em trigo a gente fez internamente e ele vem também na mesma linha, que um outro trabalho evidenciando resposta produtiva e resposta de pH conforme o uso do Defesa Extra. Diante de tantas evidências, espero que eu tenha sido muito convincente diante de tantos resultados da eficiência do Defesa Extra. Bom, essa era a mensagem principal que a gente queria passar e uma segurança para você que está aí acompanhando a gente, de que você tem nas mãos a possibilidade e uma opção de manejo extremamente eficiente com Defesa Extra. Agradeço muito você que esteve até aqui conosco e o nosso time, o time da AminoAgro, está 100% disponível para dar esse suporte, prestar toda a consultoria necessária para um bom posicionamento e ajudar você a passar por todos os intempéries que a gente normalmente passa durante o manejo da nossa lavoura, e ele já está disponível. Entre em contato com um representante, um funcionário, um colaborador da AminoAgro e conte comigo também. Até mais! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao mundo do Defesa Extra, o potencializador das defesas naturais das plantas. Isso porque o Defesa Extra fornece bioativos que participam dos processos naturais das plantas, sustentando-as mesmo sob condições adversas. Efeito priming, que potencializa e prolonga as defesas naturais das plantas, reduzindo danos causados por agentes bióticos, garantindo maior retenção foliar ao longo do ciclo. O Defesa Extra apresenta uma solução inovadora, diferenciada e eficiente, melhorando a resposta frente a condições adversas e atuando diretamente sobre as barreiras naturais das plantas. Fortalecendo os processos naturais de amplo espectro, o Defesa Extra representa uma evolução tecnológica na ativação do sistema de resistência, proporcionando uma ação duradoura sem resíduos químicos. Aproveite todas as vantagens de uma forma de manejo que potencializa os métodos tradicionais, proporcionando maiores produtividades de maneira sustentável. Esta é a solução para que o agricultor possa fortalecer suas plantas para colher os melhores frutos. Defesa Extra, o potencializador das defesas naturais das plantas. AminoAgro. Fisiologia a favor da natureza e agricultura.